72. Repita. 72. Olá, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Tá calor, hein? Tempo nublado, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em nossa página do Facebook e também pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O imposto predial e territorial urbano IPTU de São José dos Campos vai ficar 5,97% mais caro no ano que vem. A previsão da prefeitura é de que os carnês do imposto sejam distribuídos na segunda quinzena de janeiro. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Aumento salarial para presidente, ministros e parlamentares é promulgado. Banco tem vidros quebrados em ato de vandalismo na zona leste de São José dos Campos. MEC antecipa prazos de inscrições do SISU, ProUni e FIES. O BS Telespark em São José dos Campos passa a ter atendimentos até às 7 da noite. Vendas de Natal marcam tímido crescimento de 0,4%, revela Serasa Experian. Quase 350 milhões de reais de prêmios da loteria não foram resgatados em 2022. 88% dos jogadores topam estrangeiro na seleção. Abel é favorito. Palmeiras bate recorde e tem temporada mais vitoriosa da história do clube. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h07. Repita. 7h07. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, promulgou o reajuste de salários de ministros de Estado, deputados, senadores, do presidente e do vice-presidente da República. O texto que fixa os subsídios foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Com o reajuste, ministros de Estado, parlamentares, presidente e vice-presidente da República passam a receber R$46 mil de forma escalonada, sendo 39 mil a partir de 1º de janeiro de 2023. A partir de 1º de abril do ano que vem, o valor passa para R$41 mil. Depois, 44 mil a partir de 1º de fevereiro de 2024 e então 46 mil reais a partir de 1º de fevereiro de 2025. Segundo o Congresso Nacional, os reajustes têm impacto de R$2,5 bilhões de reais no orçamento de 2023. E uma agência bancária localizada no bairro Vista Verde, na zona leste de São José dos Campos, foi alvo de vandalismo no final de semana. Ninguém foi preso. Segundo a Polícia Militar, agentes estiveram no local na manhã de ontem e verificaram que o vidro da entrada da agência bancária havia sido estourado. No entanto, nenhum caixa foi danificado e nada foi furtado. As câmeras de segurança do estabelecimento mostraram um homem realizando o ato, mas ainda não se sabe quais foram as circunstâncias. Apesar dos danos materiais, o banco não precisou suspender o atendimento. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesta manhã de terça-feira, segue com trânsito fluindo bem, sem lentidão neste momento, aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, trânsito tranquilo. A partir de Guarulhos, também tem trânsito fluindo sem complicações pela pista expressa, mas na pista marginal, no sentido São Paulo, tem obras no quilômetro 214 e também no 218, embora neste momento não chega a ter problemas maiores para o motorista, ele não fica parado aí nesse trecho. A chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, neste momento, também tem trânsito fluindo bem. Aliás, a mesma condição da rodovia Ayrton Senna, trânsito sem problemas. Um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos para quem segue em direção a São Paulo, mas segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre, assim como a Floriano Rodrigues
Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Trânsito vai bem, alguns pequenos trechos da Floriano a gente já tem sol, mas na chegada a Campos do Jordão ainda tem pistas molhadas, choveu bastante agora há pouco. Motorista tem que tomar cuidado aí, porque pistas escorregadias. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue com trânsito um pouquinho acima do normal nos dois sentidos neste momento, mas o motorista não chega a ficar parado, vai fluindo bem e tem tempo nublado neste momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, segue também com trânsito livre, também tempo nublado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e no trecho de Serra da Tamoios, na Serra Antiga, a gente tem um solzinho querendo aparecer por lá. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera para embarque e desembarque, mais ou menos uns 30 minutos, e não há chuva nesse momento, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Aliás, agora há pouco em Ilhabela tinha um solzinho também querendo aparecer por lá. Tá meio tímido ainda, mas eu acho que hoje vai dar sol ainda, viu? Vai dar praia então? Eu acho que, bom, na verdade, Clemente, o pessoal que vai pro litoral pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar nublando. O pessoal vai pra praia de qualquer jeito, né? 7h11. Repita. 7h11. O Supremo Tribunal Federal, STF, aprovou uma mudança no regimento interno que estabelece prazo máximo de 90 dias para ministros devolverem pedidos de vista. Isso, na prática, diminui o poder que o ministro teria individualmente para interromper o julgamento sem limite de tempo. A mudança foi aprovada em uma sessão administrativa realizada em formato virtual. Após o período de 90 dias, o processo fica automaticamente liberado para os demais ministros continuarem o julgamento. Antes havia um prazo de 30 dias para os pedidos de vista, mas sem liberação automática para o julgamento em caso de descumprimento. Com isso, na prática, os ministros permaneciam com os processos parados por tempo indefinido. A sessão também definiu que medidas cautelares decididas individualmente por um ministro, como prisões, devem ser, em caso de urgência, imediatamente submetidas à análise dos demais colegas da corte. Mais ou menos assim, vamos ter que trabalhar agora, né? E outra coisa, vamos parar de pedir vistas, porque tem prazo para entregar, né? Não, vamos enrolar, porque esqueminha, meu amigo, vamos lá, entendeu? A lei permite isso, deixa rolar. Agora não mais, agora tem 90 dias. Acabou a mamata. Essa é a grande verdade. A Polícia Federal informou ontem que conseguiu normalizar a distribuição de passaportes que estavam represados até o último sábado por falta de recursos financeiros. No sábado, o ministro da Justiça, Anderson Torres, havia anunciado a retomada da confecção dos documentos após o governo liberar 31 milhões e meio de reais em verbas para a corporação. Até aquele momento, cerca de 100 mil pessoas aguardavam na fila a emissão do documento. Segundo a Polícia Federal, a entrega dos passaportes será gradual. Quem está na fila deve consultar o status da solicitação pela internet e ir ao posto de distribuição apenas se o passaporte estiver disponível para a entrega. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os atendimentos nos postos da corporação não foram afetados e seguem sem alterações. Cerca de 441 mil trabalhadores de empresas públicas e privadas têm até quinta-feira para sacar o valor do PIS e do PASEP relativos aos meses trabalhados em 2020. O montante soma 387 milhões de reais, segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência. Desse total, 108 milhões de reais são do PIS e 278 milhões de reais referem-se ao PASEP. O PIS e o PASEP são dois tipos de abono salarial existentes desde 1970. O primeiro é destinado a trabalhadores de empresas privadas, enquanto o segundo a trabalhadores de empresas públicas ou mistas. Em março, após revisão dos cadastros, 1.700.000 trabalhadores foram incluídos na lista de pagamento do abono em 2022, referente ao ano de 2020. E chuvas intensas devem atingir o estado de São Paulo entre hoje e sexta-feira, devido à aproximação de uma frente fria do sul do país, segundo o alerta da Defesa Civil local. As tempestades podem ser acompanhadas de descargas elétricas e fortes rajadas de vento, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência. A região que deve ter maior acumulado de precipitação é a de Campinas e Sorocaba, com 155 milímetros. Na capital paulista e na região metropolitana da capital,
é esperado um acumulado de 120 milímetros. Outros destaques são a Serra da Mantiqueira com 150 milímetros, o Vale do Paraíba com 145 milímetros e Araraquara e Bauru com um acumulado de 140 milímetros. A Defesa Civil ressaltou que as condições meteorológicas podem influenciar em maior incidência de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. O Ministério da Educação, MEC, antecipou os calendários de inscrições para os primeiros processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada, SISU, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A antecipação dos prazos busca alinhar os processos seletivos com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Segundo a pasta, os editais com o número de vagas serão publicados em janeiro de 2023. O novo prazo de inscrição para o SISU é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, o resultado estava previsto para sair em 7 de março. As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Já as inscrições para o FIES terão início no dia 7 de março e vão terminar no dia 10 do mesmo mês. O número de vagas nos processos seletivos ainda será divulgado. Em todos os processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida na edição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2022. Para o ProUni, serão válidas também as notas obtidas no Enem de 2021. E a Prefeitura de São José dos Campos está atendendo famílias do distrito de São Francisco Xavier que tiveram as casas atingidas pela chuva na noite do último domingo. A chuva alagou 5 imóveis e 2 ruas do distrito. Isso resultou no atendimento à população pela Defesa Civil e às secretarias de apoio social ao cidadão e de manutenção da cidade. Ontem, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão repassou colchões, cobertores, cestas básicas e produtos de higiene para as famílias de São Francisco Xavier. A Prefeitura ofereceu acolhimento nos abrigos municipais, mas as famílias preferiram permanecer em suas casas. A Secretaria de Manutenção da cidade realizou a limpeza das vias que foram atingidas por lama e fez a retirada de material que as famílias quiseram descartar para levar ao PEV, o ponto de entrega voluntária do distrito. Já em Campos do Jordão, um cachorro ficou soterrado depois de um deslizamento de terra. Ele foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros na manhã de ontem. A corporação foi acionada por moradores do bairro Britador que ouviram um cachorro chorando em um terreno baldio que sofreu deslizamento. O animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, da cidade de Campos. Ora. Agora 7h17. Repita. 7h17. Ganhou presente no Natal e não gostou? Saiba que nem sempre a loja é obrigada a trocar o produto. Quem nunca ficou frustrado com um presente recebido, não é mesmo? A criança que não gostou do brinquedo, a roupa que não serviu, o eletrônico que veio com defeito. Não é raro que situações assim aconteçam, especialmente em épocas de festas como o Natal. Mas aí o que fazer? Segundo órgãos de defesa do consumidor, como o Procon de São Paulo, se a pessoa não gostou do presente ou se a roupa não serviu, a loja não é obrigada a fazer a troca. Porém, a maioria delas faz, até como forma de agradar o consumidor. A orientação, nesse caso, é que o cliente leve o item na embalagem original, se possível, e sempre com a etiqueta. Algumas lojas também exigem um cupom de troca que é dado no momento da compra ou a própria nota fiscal do produto. Ao efetuar a troca, deve prevalecer o valor pago pelo item, mesmo se ele tiver baixado ou aumentado de preço. Se o produto veio com defeito, aí não tem muita conversa. O fornecedor tem até 30 dias para solucionar o caso. Se o reparo não for realizado nesse prazo, o consumidor pode optar pela troca do produto, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço. Vale lembrar que, no caso das compras feitas à distância, pela internet ou por telefone, sendo o item que for, o consumidor pode pedir a troca em até 7 dias depois que recebeu o produto por qualquer motivo, desde que o produto não tenha sido usado. É o chamado direito de arrependimento, que é garantido porque na compra fora de um estabelecimento comercial,
não dá para avaliar bem o produto. Desse modo, quando o item é entregue, você pode não ter suas expectativas atendidas. Nessas situações, se você se arrepender, tem o direito de receber tudo aquilo que já pagou, incluindo custos extras como o frete. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h23. Repita. 7h23. Quase 70 deputados federais e estaduais eleitos nos 5 maiores colégios eleitorais do país tiveram suas contas de campanha rejeitadas pelos respectivos tribunais regionais eleitorais. Levantamento feito entre candidatos eleitos e diplomados até o dia 19 aponta nomes de diversos partidos e que aparecem entre os mais votados em seus estados. As decisões citam irregularidades que levam à devolução de valores e pagamento de multa, mas não impedem a posse nem o exercício do mandato. Cabe ao Ministério Público abrir investigações sobre os casos que julgar haver crime eleitoral grave e decidir se pede a cassação do mandato. Partidos políticos também podem acionar a justiça com o mesmo objetivo. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que reúnem o maior número de parlamentares com pendências da campanha a esclarecer. Foram 44 contas desaprovadas em São Paulo e 20 no Rio de Janeiro. Bahia e Rio Grande do Sul tiveram 2 e uma conta rejeitada, respectivamente. Minas Gerais não teve deputado com contas pendentes. Desde ontem, a UBS Resolve Jardim Telesparque, na região norte de São José dos Campos, está atendendo a população das 7 da manhã às 7 da noite. Este novo horário está alinhado ao projeto da Prefeitura que organiza as unidades de saúde por micro-regiões em toda a cidade, oferecendo maior acesso aos serviços, como consultas, vacinas, farmácia e solicitação de exames laboratoriais. A unidade passa a ser administrada pela Organização Social, Instituto Nacional de Ciências Sociais, que também gerencia a UPA Alto da Ponte e outras 3 unidades básicas de saúde da região: Santana, Altos de Santana e Alto da Ponte. Além de ampliar o horário, a gestão da UBS por meio das organizações sociais permite o aumento da capacidade e a redução da espera para a realização de atendimentos e consultas, além de melhoria nos resultados assistenciais. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia em toda a região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o litoral norte terão períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Inclusive, Giovana, a Defesa Civil informando que hoje a tendência é de tempestade, né? Hoje e amanhã, infelizmente. Hoje, então, que as famílias aí fiquem bem alertas aí, porque nada de mais grave possa ocorrer o dia de hoje, à tarde, principalmente, né? A região do Vale do Paraíba, né? Como a gente indicou aqui. Então, deve todo mundo ficar atento realmente. Com altos acumulados, né? Acima de 100 milímetros é muita água mesmo, viu? E a temperatura deve subir um pouco também. Máximas para hoje, São José dos Campos deve chegar aos 25 graus. Caraguatatuba, máxima prevista de 28 e Campos do Jordão fica aí nos 23 graus. Nesse momento, em São José dos Campos, temos 22 graus. Só lembrando, Eloy, que Serra ali na Tamoios, quando atinge 100 milímetros... 70 milímetros. 70 agora? Não, desculpe, perdão, é o contrário. São 100 milímetros em 72 horas. É isso mesmo. 100 milímetros ela é interditada, em né? 72 horas. Agora você imagina, a previsão é de 144 milímetros de hoje para amanhã aqui na região do Vale do Paraíba. É muita água mesmo. Tem muita gente descendo a serra. Então é importante que fique atento. Se for o caso, não faça isso. Aguarde um pouco, né? Exatamente. É importante ficar atento às informações das rodovias. Aliás, não só
a rodovia dos Tamoios, mas a rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem essa possibilidade de desmoronamentos, e também a Rio Santos, naquele trecho ali entre Ubatuba e Paraty, também tem um pedaço ali bastante complicado. Então, motorista, antes de botar o carro na estrada, é bom sempre dar uma verificada às condições das rodovias para saber se elas estão liberadas ou não. Hora. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h30. Repita. 7h30. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo irá estender novamente o prazo para a solicitação de isenção do IPVA-PCD de 2022 no sistema de veículos. De acordo com resolução que será publicada hoje no Diário Oficial do Estado, os proprietários de automóveis PCD terão até 28 de fevereiro do próximo ano para realizar o pedido no sistema. A medida atende ao pedido do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, para que haja tempo do sistema absorver as demandas de agendamento dos exames periciais aos PCDs. O laudo do Instituto é para os casos de pessoas com deficiência que trocaram de veículos ou novos pedidos, como as pessoas com deficiência não contempladas na legislação anterior. O pagamento do IPVA-PCD segue suspenso a partir da solicitação de isenção até a data em que for proferida a decisão final. O pedido será analisado e, caso seja deferido, será garantida a isenção do IPVA 2022. Caso contrário, o imposto será lançado e o proprietário terá 30 dias para pagamento sem multa ou juros. Lembrando que o governo está doidinho para arrecadar esse ano, tá? Agora em dezembro vence a licença dos veículos com placa final zero. E quem não pagar, a multa é muito alta, mais do que isso, são 7 pontos na carteira. Portanto, não deixe ver o ano, senão o bicho pega, fica bem mais grave a situação. A Justiça Federal liberou o lote mensal de atrasados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Recebem o dinheiro aposentados, pensionistas e outros segurados que ganharam ações com atrasados de até R$72 mil, desde que o pagamento tenha sido emitido pela Justiça no mês de novembro. O Conselho da Justiça Federal liberou na última terça-feira um total de R$1,6 bilhão para quitar ações de benefícios previdenciários e assistenciais. A data da liberação do dinheiro em uma conta da Caixa ou do Banco do Brasil depende do cronograma de cada tribunal onde a ação foi analisada. Para entrar em um dos lotes mensais de atrasados, a ação precisa ter sido finalizada sem possibilidade de recursos do INSS, etapa que ocorre após o trânsito em julgado. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h32. Repita. 7h32. E as vendas do comércio físico brasileiro na semana do Natal, em comparação com o mesmo período de 2021, marcaram um tímido crescimento de 0,4%, segundo o indicador de atividade do comércio da Serasa Experian. De acordo com economistas da Serasa Experian, os varejistas esperavam um crescimento um pouco melhor após a recessão dos primeiros anos da pandemia, mas o impacto da inflação no bolso dos consumidores não permitiu a evolução dos gastos para a época. Em relação ao final de semana do Natal, o crescimento também foi baixo, de 0,2%. Uma série de fatores contribuíram negativamente para que a maior data comemorativa do ano tenha vendido menos do que vendeu durante a pandemia. A alta da taxa de juros e a inadimplência dos consumidores são alguns dos agravantes que podem ser listados como motivações para esse cenário. O 13º salário, antes utilizado para potencializar a atividade do comércio, também pode ter sido priorizado para o pagamento de dívidas pelos brasileiros. É uma somatória, né? Então as pessoas pagaram dívidas, vão sair das contas e tal. Agora, uma coisa posso te garantir, os supermercados estavam lotados.
Então o pessoal realmente aproveitou para se alimentar. E vem aquela máxima, né? O Papai Noel engordou, né? Mais ou menos isso, né? Porque o que tava de gente no supermercado é brincadeira, viu? E o preço das coisas também, né, Clemente? Muito caro, tudo muito caro. Então, fazer o quê? Faz parte do jogo. E a menos de uma semana da posse, uma etapa emblemática da cerimônia do início do novo governo segue indefinida. O desfile de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na esplanada dos ministérios. A equipe de segurança do presidente eleito defende que ele não trafegue em carro aberto, mas o entorno mais próximo de Lula diz que ele resiste à ideia de percorrer o trajeto em carro blindado no domingo. Lula estaria disposto a manter a tradição de desfilar em carro aberto. Caberá ao presidente eleito decidir. Policiais prepararam análises técnicas para apresentar as duas possibilidades a Lula: os riscos de fazer o trajeto com carro aberto e a possibilidade de o percurso ser feito em carro blindado. Se for feito com carro aberto, o trajeto na esplanada inicia na Catedral de Brasília, vai até o Congresso e do Congresso segue até o Palácio do Planalto. Vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o euro fechou cotado a R$5,50 ontem, com alta de 0,93%. O Ibovespa fechou em queda, corrigindo possíveis exageros da última semana, em dia de giro financeiro reduzido, sem o referencial dos principais mercados no exterior, principalmente as bolsas dos Estados Unidos. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, caiu 0,87%, fechou a 108.737 pontos, após ter subido 6,65% na semana passada. O dólar comercial fechou com alta moderada de 0,83%, cotado a R$5,20, com o mercado atento aí aos arranjos políticos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. As bolsas nos Estados Unidos e também na Europa ficaram fechadas ontem em razão do feriado estendido do Natal. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vigian Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E quase um mês e meio depois, a Premier League está de volta. Após a pausa para a Copa do Mundo, a competição foi retomada com o tradicional Boxing Day. E o Tottenham ficou no empate fora de casa por 2-2 com o Bradford. Com o empate, o Clube de Londres segue fechando o G4 da tabela. O Newcastle não tomou conhecimento do Leicester City e venceu o rival fora de casa por 3-0. O Liverpool venceu o Aston Villa 3-1 no Villa Park. A vitória põe o Liverpool no 6º lugar com 25 pontos. O Aston Villa é o 12º com 18 pontos. E o Arsenal venceu o West Ham em casa de virada por 3-1. Gabriel Martinelli marcou um dos gols do time que vai virar o ano líder da competição. E o Palmeiras encerrou 2022 como o ano mais vitorioso da história do clube. Foram 15 títulos conquistados, levando em consideração futebol profissional de base e feminino. O recorde anterior era de 2019, quando o Palmeiras havia conquistado 6 títulos. Ou seja, o Palmeiras mais do que dobrou a sua melhor marca histórica. Ao todo, foram 21 competições disputadas ao longo de 2022. O Palmeiras chegou em 14 finais e venceu todas.
E o diretor esportivo Marcelo Salazar do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, comentou sobre a negociação por um acerto com o gajo Cristiano Ronaldo. Em entrevista para o portal Flash Score, ele disse que está à espera de como as conversas vão evoluir até o fim do ano. Cristiano Ronaldo está em busca de um clube desde que teve seu contrato rescindido com o Manchester United. O português, porém, encontra dificuldades para receber uma proposta de um clube mais relevante no cenário do futebol e é apontado para atuar na Arábia Saudita. O Al Nassr teria oferecido um contrato astronômico, com salário em torno de 200 milhões de euros por ano. O vínculo seria por 2 temporadas e meia até 2025. Pelo mercado da bola, o Vasco negocia com o Corinthians a contratação do goleiro Ivan, que está no Zenit da Rússia. O clube apresentou uma proposta ao time paulista e aguarda a resposta. Igor Gomes tem um pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro, mas trabalhou toda a primeira parte da pré-temporada com o São Paulo e aguarda um acerto entre os clubes para poder ser apresentado ao time de Belo Horizonte no início de 2023. Gabriel Menino está perto de virar o único entre os jogadores da sua geração promovidos da base a seguir no elenco profissional do Palmeiras. Atualmente, ele divide o posto com Danilo, situação que não deve durar muito tempo. Há mais de um clube europeu interessado na contratação de Danilo. Clube e staff do jogador entendem que uma possível saída agora viria no momento adequado. E em paralelo ao acordo de troca com o Zenit da Rússia, o Corinthians acerta detalhes contratuais com Yuri Alberto. O atacante de 21 anos vai assinar contrato com o Timão por 5 temporadas, tempo máximo permitido por lei. A negociação com o jogador já está avançada, restando definições com o Zenit. O clube russo receberá o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Duqueiroz para liberar Yuri Alberto. O primeiro deve deixar o Corinthians já no início de 2023, enquanto o segundo deve permanecer no Brasil até o meio da temporada. E entre os jogadores que atuam no Brasil, não há resistência sobre um estrangeiro como treinador da seleção brasileira. 88% dos atletas dizem que o sucessor de Tite pode sim ser de outra nacionalidade. O português Abel Ferreira é o favorito dos boleiros com 30% dos votos. Depois dele aparecem o espanhol Pepe Guardiola e os brasileiros Fernando Diniz e Dorival Júnior. Os outros 2 técnicos citados foram os brasileiros Antônio Carlos Zago e Renato Gaúcho. E para terminar, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol divulgou o top 15 de melhores técnicos de 2022. A novidade ficou pela presença dos brasileiros finalistas da Libertadores, Filipão e Dorival Júnior, além do campeão brasileiro pelo Palmeiras, Abel Ferreira. Além deles, os astros e multicampeões Pepe Guardiola e Carlo Ancelotti também estão presentes. Os 2 são os principais favoritos para vencerem a premiação, com destaque ao italiano do Real Madrid. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço
Serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua George Williams, no Parque Industrial, e também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Jardim Satélite. Velocidade máxima permitida nestas duas vias é de 60 quilômetros por hora. Região Central hoje, né, o Sena, e também na região Sul, Exatamente. teremos fumacê se não chover. A programação está feita. Isso, vamos lá então. Vamos lá. Região Central. Vila São Bento, Vila Nair, Vila Letônia, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Luquete e Vila das Acácias. Região Sul, Jardim Santa Edviges, Jardim República, Vila das Flores, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, Jardim Colonial e Jardim Bandeirantes. Bom, agora aqui, vamos de reclamação do ouvinte pelo nosso WhatsApp? Você que manda. Então vamos então. Vamos então. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791, repetindo, 12997077791. A gente tem a reclamação aqui do Cláudio, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele mandou mensagem pra gente ontem e ele faz uma reclamação aqui sobre o final de semana. Diz que foi muito barulho de motos, tanto durante o dia quanto durante a noite no Cidade Salvador. E segundo palavras aqui do Cláudio, motos barulhentas, empinando, sem capacete e alta velocidade. Ou seja, tudo que é proibido, o pessoal andou fazendo nesse final de semana com as motos aí no Cidade Salvador, segundo informações do nosso ouvinte Cláudio. Fica a dica para a Polícia Militar, né? Que tem que agir em cima, porque outra situação não resolve, né? Ou é polícia ou é polícia. Infelizmente não ou tem seja, outro é jeito, caso né? de polícia, né? Exatamente. Resumindo, é isso, viu, Clemente? Caso de polícia. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp. Anota o número aí. É o 12997077791. Vou repetir: 12997077791. Eloy Moreno, as estradas que cortam a região, como estão nesse momento? Olha, Clemente, deu uma melhorada em relação ao tempo. Eu vou explicar, peraí. Rádio Jovem Pan. Estradas. Falando, por exemplo, das balsas que fazem ali a travessia São Sebastião e Ilhabela. Então explica, Léo Moreno. Neste momento o tempo tá bom, tem sol, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, tempo normal de travessia, mais ou menos ali uns 30 minutos de espera, né? Em ambos os sentidos, são 5 balsas operando a travessia, então pelo menos esse pedaço ali tá tranquilo, tempo bom, apareceu um solzinho. Agora, pro motorista que pretende ir pra Campos do Jordão, pro sul de Minas, aí a situação tá um pouco diferente. A Floriano Rodrigues Pinheiro, em relação a trânsito, tá tranquilo. Não há problemas nesse sentido, o trânsito vai fluindo bem. Mas tem tempo bastante carregado. A chegada a Campos do Jordão, neste momento, inclusive, não tá chovendo, mas tá bem fechado. Então, certamente a gente vai ter chuva e não vai demorar muito, viu? A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com tempo parcialmente nublado, tem alguns trechos ali da Oswaldo Cruz onde o sol vai aparecendo, mas a gente percebe o trânsito um pouco mais intenso no sentido litoral, principalmente ali na serra da Oswaldo Cruz, né? A descida ali para Ubatuba, o motorista já enfrenta uma quantidade de veículos. Que serra, né? Nossa, a serra por si só ela já é uma serra complicada, né? Com trânsito mais intenso, motorista tem que ficar muito atento mesmo. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. Essa mesma condição de tempo parcialmente nublado, tem alguns trechos da Tamoios que já tem sol. No trecho de serra, da Serra Antiga, por exemplo, da Tamoios, tem sol agora, uma manhã bem bonita, viu? Agora, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e aí, é claro, o motorista tem que redobrar a atenção. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ayrton Senna, corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, pelo menos no trecho aqui do Vale do Paraíba, todas seguem com trânsito tranquilo, não há pontos de lentidão nesse momento, segundo informações das concessionárias que administram essas rodovias. 7h54. Repita. 7h54.
E a venda de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somou 3 bilhões e 500 milhões de reais em novembro e os resgates 2 bilhões e 700 milhões de reais no mesmo período. As informações foram divulgadas ontem pelo Ministério da Economia. Com isso, a venda de títulos foi maior do que os resgates, resultando em uma emissão líquida de 805 milhões de reais. O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 pela União. O programa permite a pessoas físicas a compra de títulos do governo pela internet por meio de bancos e corretoras. Os títulos públicos são papéis de dívidas emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar as atividades do governo. E o valor dos prêmios da loteria que deixaram de ser resgatados por seus ganhadores de janeiro a novembro deste ano chega a quase 350 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, o total corresponde aos prêmios de todas as modalidades de aposta pelo país, mas não inclui os prêmios dos concursos de dezembro. Segundo a lei, caso o vencedor não recolha o prêmio em até 90 dias, o valor é integralmente repassado ao Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Tem um bilhetinho guardado em casa aí, não conferiu, aproveita, né? Que vai, de repente foi contemplado e não está sabendo, né? E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, divulgou novas regras para georreferenciamento de imóveis rurais. As mudanças estão previstas na segunda edição do Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, publicado no dia 23 de dezembro deste ano. As regras passarão a vigorar a partir de 30 de dezembro. Trata-se de uma medida obrigatória para a realização de desmembramento, remembramento, parcelamento, transferência de imóveis rurais e casos envolvendo processos judiciais de áreas a partir de 100 hectares. Com as novas regras, poderão ser incluídas no trabalho novas metodologias de levantamento, como sensoriamento remoto com o uso de drones. Segundo o INCRA, os novos procedimentos não têm impacto imediato para os proprietários de imóveis rurais. Segundo o órgão, em 2023, oficinas de treinamento serão feitas com comitês regionais de certificação para dar suporte aos profissionais. E os preços médios do diesel voltaram a cair nos postos do Brasil na última semana, enquanto os valores do litro da gasolina e do etanol ficaram praticamente estáveis. As informações são de um levantamento da agência reguladora ANP. O diesel foi comercializado em média a R$ 6,28 o litro, frente aos R$ 6,36 na semana anterior, uma queda de 1,26%. Já o diesel S10, com menor teor de enxofre, registrou preço médio de R$ 6,42 contra R$ 6,48 o litro uma semana antes, redução de 0,93%. A gasolina comum foi vendida em média R$ 4,93 o litro, ante R$ 4,94 na semana anterior, queda de 0,20%. Já o litro do etanol ficou em R$ 3,81, redução de 0,26% frente a R$ 3,82 na semana anterior. E foi publicado edital de abertura para um novo concurso da Aeronáutica, destinado ao exame de admissão ao estágio de adaptação à graduação de sargento. São 168 vagas ao todo, distribuídas em 11 especialidades, entre elas eletrônica, administração, enfermagem e informática. Pode concorrer quem é brasileiro, voluntário, tem a partir de 17 anos, ensino médio completo e curso técnico na área pretendida. Além de remuneração que varia de R$ 1.199 a R$ 3.800, e os convocados recebem também alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Hora 7h57. Repita. 7h57. E vamos ao destaque final. A Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou o projeto de lei que reduz o imposto sobre herança de 4% para 1%. A proposta também diminui de 4% para 0,5% a taxa sobre doações. O projeto foi aprovado na semana passada e será analisado pelo governo do estado. Caso sancionado, São Paulo terá o tributo sobre heranças ou doações, o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação, mais baixo do país. O autor da proposta é o deputado estadual Frederico Dávila, do PL. Segundo ele,
os impostos que recaem sobre a renda são um desestímulo para investimentos produtivos. O secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, tem criticado publicamente a medida. Disse que irá recomendar o veto à proposta. O impacto fiscal da redução do imposto deverá ser de 4 bilhões de reais por ano. O ITCMD é um imposto estadual que incide sobre o valor de venda de bens ou direitos quando eles são transmitidos a herdeiros em caso de morte ou por doações feitas em vida. A regra de cada estado define o valor das taxas cobradas sobre heranças em transmissões por morte ou por doação. Atualmente, a média do tributo é de 4%. Há estados que aplicam alíquotas progressivas, que variam de 1% a 8% e mantêm algumas isenções. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. IPTU de São José dos Campos vai ficar 5,97% mais caro em 2023. MEC antecipa prazos de inscrições do SISU, ProUni e FIES. E o BS Telespark em São José dos Campos passa a ter atendimentos até às 7 da noite. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.